Muy buenos días, senhorita. Como le va? Como anda? Bom dia. Fiquei sabendo que tu andaste pela sala sábado passado. Que tu entraste na sala que horas, senhorita? Você... Sim. Não, e, ontem, e sábado passado, na verdade, não houve quórum, né? Houve, na verdade, fiquei esperando aqui, como diz como diz o episódio do Chaves, né? Como um cachorro abandonado, com as orelhas caídas, né? Mas eu também acho, senhorita, tô total de acordo. Então, vamos aos fatos, né? Como é que estão os estudos? Tudo certo? O material da aula passada, só para esclarecer, tá? O que eu tinha preparado para a aula passada, nós vamos ver hoje. Eu até pensei em mandar para vocês, mas nós vamos ver hoje que é um assunto muito importante e do qual certamente tem olha, 3 questões quase certas, vamos dizer, 2 certas, 3, podendo eventualmente até acontecer uma 4ª questão, que é sobre acentuação. Então, é um assunto extremamente relevante, não poderia deixar. Então, eu vou ter que, com a questão da aula passada, nós vamos ver como é que a gente vai fazer para conseguir, com uma aula a menos, chegar no conteúdo inteiro. Mas vamos com fé, com fé a gente vai, tá? A gente dá um jeitinho, sim. Bueno, senhorita, vamos então aos fatos. Como já houve o spoiler, nós vamos então, vou compartilhar contigo então a tela, tá, da apresentação sobre vamos falar de acentuação hoje, tá? Vamos também estender um pouquinho também para numerais, mas eu vou dar uma maior ênfase à acentuação, que é assunto, como falei, extremamente relevante para a prova URGS, sobretudo, né? A questão, a acentuação não é tão importante na questão Enem, porque, afinal de contas, pode que um acento mude, como nós vamos ver, um acento pode mudar o conceito, pode mudar o sentido da palavra, mas acaba que num texto, o contexto da frase acaba ajudando, tá? Mas URGS não, porque tem as questões gramaticais. Então, vamos lá. Buenos dias, Alete, como te va? Como anda? Olha só, vamos começar, então, a falar de acentuação. Na acentuação, tal qual acontece no português, as palavras elas são classificadas conforme a tonicidade onde tiver a tonicidade da sílaba, né? Em qual a sílaba mais forte na palavra. E nós vamos começar com a primeira regra de acentuação. Vou dar para vocês as regras básicas, tá? A primeira regra é da sobresdrújula, algo que nós não temos no português, então isso pode, às vezes, gera um pouquinho de problema no entendimento. Mas a sobresdrújula, é aquela palavra que tem a sílaba tônica antes da antepenúltima sílaba. Ou seja, né, antes da proparoxítona tem uma sílaba tônica. E, nesse caso, se isso ocorrer, então todas devem ser acentuadas. Tá? Nos exemplos colocados aí, dígamelo, cómpratelo, llévemela. Tá? Vocês podem ver que nos 3 casos, a sílaba tônica é a 4ª, contando de trás para frente, é uma sílaba antes da antepenúltima, e esses casos de sobresdrújula, eles vão acontecer sempre quando a gente trabalhar com esses 2 pronomes junto de verbos,
tá? Praticamente só nesses casos é que a gente vai encontrar a sobresdrúxula, com esses melô, telô, melá, tudo no final. Neles, então, é que a gente vai quase sempre encontrar uma sobresdrúxula. Mas só deixa eu dar um passinho atrás, porque daqui a pouco vai perguntar, professor, mas e aí como é que vou ter que decorar todas essas regras? Vai, na verdade, mas não... a facilidade da coisa está onde? Está em que vão apresentar... O exercício de acentuação a gente pode fazer de duas maneiras. Ou a gente escreve na palavra e pede para o aluno acentuar, mas eu tenho que pronunciá-la para dar ferramenta para que vocês tenham como identificar onde está a tônica e se é passível ou não de acentuação. Esse é um jeito. O outro jeito é escrevendo a palavra corretamente, acentuada corretamente, e dizer, olha, por que ela está acentuada? E é dessa segunda opção que são as questões URGS. Até porque, na primeira, precisaria alguém falar para vocês como é que se pronuncia para que vocês tenham elementos para poder acentuar. Tá? Então, as questões de acentuação elas se dão dessa forma. Vai ser dado para vocês, vai ser muitas vezes coletado do texto, só como referência, tá? Não vai fazer realmente por exercício de acentuação, não precisa ir lá no texto para ver o contexto, não, realmente não precisa. É só como referência, mas vão pegar as palavras do texto e vão colocá-las em grupo e perguntar, olha, por que essa aqui é acentuada? Essas duas são acentuadas pela mesma regra? Ou daqui a pouco vão afirmar, olha, essa aqui é acentuada pela regra tal, verdadeiro ou falso? Assim é que é. Então, por isso que vocês têm que ter conhecimento das regras. Não precisa assim, e agora? Separação silábica, não. Tá? Então, olha aqui, ó. Sobre esdrúxulas, então, antes da antepenúltima. Nós temos as esdrúxulas, que são as proparoxítonas. Elas podem aparecer com esses dois nomes na prova, tá? Tem que abrir o olho. Então, tem que saber também o nome dessas palavrinhas em espanhol. Esdrúxulas e proparoxítonas. São aquelas que têm a sílaba tônica na antepenúltima sílaba. Tá? E tal qual acontece no português, todas elas são acentuadas. Os exemplos: helicóptero, rápido, público, práctica, sábado, película. Tá? Então, bateu ali a antepenúltima, proparoxítona, e todas são acentuadas. Regra seguinte, e aqui começa a diferença entre os dois idiomas. A regra 3, ela traz as paroxítonas, que são chamadas de graves ou llanas. É muito importante que vocês saibam a nomenclatura em espanhol, já falei isso para vocês. Dessas duas aqui, entre graves e llanas, graves é a forma mais comum que elas são apresentadas, tá? Bom, como é que elas têm a sílaba tônica na penúltima, tá? E quando é que elas são acentuadas? Quando elas terminarem em consoantes, exceto o NS. Tá? Então, terminou, sílaba tônica é a penúltima. Terminou em consoante, menos NS, acentua. Exemplos de fácil, difícil, açúcar, lápis, césped. Césped, para quem gosta aí de vocabulário, é grama, gramado. Tá? E álbum, todos eles acentuados. Essa regra 3, inclusive, por causa dessa regra 3, palavras como família, escritório, farmácia, nada disso
é acentuado no espanhol, porque todos eles terminam em vogal. Tá? Então, se liguem, se a penúltima é a sílaba mais forte, então ela tem que terminar em consoante para ser acentuada. Regra número 4, oxítonas. Oxítonas, ou também chamada agudas. Tá? Nesse caso, a sílaba tônica vai estar na última sílaba, e aí a gente vai acentuar quando estiver terminado em vogais, N e S. Se vocês perceberem, as regras 3 e 4, se vocês memorizarem uma delas, a outra automaticamente acaba memorizada também. Por quê? Vejam que a regra 3 tem consoante, a regra 4 tem vogal. A regra 3 não aceita NS, a regra 4 aceita NS. Tá? Então, as duas, uma é a antítese da outra, é o oposto, é o contrário, é o espelho, dá para dizer, o espelho invertido. Tá? Então, memorizando uma, vocês têm a outra consequentemente. Bom, exemplos das agudas: coração, después, sofá, café e outras, profissão, né? Ratón. E todos os verbos também de primeira e terceira pessoa, praticamente todos os verbos, eles são acentuados no final, né? Então, também são oxítonas. Comi, comió, bebi, bebió, né? Caminhei, caminhou. Regra número 5, e aqui uma coisa muito importante, regra do hiato. O que é o hiato? Hiato, que também se chama hiato em espanhol, é quando o encontro de duas vogais fortes na mesma na palavra, né? Duas vogais fortes. Bom, o que são vogais fortes? Vamos lembrar que são vogais fortes. São A, E e O. São as vogais fortes. E essas vogais fortes, elas, ainda que se elas estiverem juntas na palavra, elas devem ser separadas, pois podem estar juntas na palavra, mas numa divisão silábica, jamais na mesma sílaba. Tá? Mas jamais na mesma sílaba. Ah, senhor, mas foneticamente dá para colocar na mesma sílaba. Beleza, mas não devem ficar, por regra, não ficam. Bom, vejam exemplos de palavra: poeta, poeta, teatro, teatro, né? São dois exemplos, então vejam o E e o O separados, o E e o A também. Bom, isso o que tem a ver com acentuação? Bom, tem a ver com acentuação porque a regra do hiato ela vai mexer em algumas coisas. Por exemplo, quando vejam a palavra biologia. Biologia, a letra mais... Primeiro, a sílaba forte está na última, certo? Biologia. Só que a letra mais forte da palavra, se vocês forem perceber, é o I, é o último I, o I lá da última sílaba, certo? Só que o I, quem são as vogais fortes? A, E e O. Vogal fraca ou semivogal, I, U. Pois bem, a forte sempre prevalece sobre a fraca. Até aí, beleza. Forte e fraca numa mesma sílaba? Pode também, não tem problema. Duas fracas na mesma sílaba? Pode. Duas fortes? Não, aí já não. Bom, mas, senhor, como é que pode a fraca ser mais... O som dela é mais forte que a forte? Pois bem, como é que isso pode acontecer? Quando isso acontece, então a gente acentua a letra I,
ou a letra U, se for o caso, tá? Nós acentuamos para que isso possa acontecer. Ela só vai ser mais forte, tá? Quando ela estiver acentuada. Então, por exemplo, se eu disser para vocês o nome Maria, Maria tem que estar acentuado, porque o I é mais forte que o A, na sílaba mais forte. Tá? Vejam nos exemplos aqui, que inclusive o exemplo aqui está sem acento, depois eu vou ter que retificar antes de enviar para vocês. Olha aqui, ó. Geografia é a palavra. Se geografia é a palavra, ele está acentuado no I. Tem que estar acentuado no I. A mesma coisa, grua. Eu tenho grua, para questão de vocabulário, é guindaste, uma grua. A letra U é o fraco, a letra A é o forte, beleza, mas no som o U é mais forte. Então, acento nele. Tá? Então, na verdade, quando vocês enxergarem um I ou U acentuados junto de outra vogal, então a regra que acentua essa palavra é a regra do hiato. Tá? Sempre vai ser a regra do hiato. E por que eu estou dizendo junto de uma vogal? Porque, por exemplo, eu posso dizer assim, ó, jo comi. Comi, passado do verbo comer, jo comi. O comi, ele vai acentuado no I. Só que a regra é outra. Ele vai acentuado por ser oxítona, não tem nada a ver, tá? É outra regra. Então, I ou U acentuados colados em outra vogal, a regra que rege essa acentuação é o hiato. Tá? Isso é importante, botem isso na questão de vocês. Tá? Bom, outra questão importante, vejam aqui nesse slide, no último exemplo da herói, que na verdade a palavra é herói, herói. Tá? Bom, o que acontece com a palavra herói? Se eu fosse dividir silabicamente, como se fosse, na verdade, pelo som, né? Eu teria aqui, eu vou colocar aqui no chat para vocês, eu teria essa divisão aqui. Não sei se todos vocês conseguiram ver aí. Seria herói. Certo? A última seriam 2 sílabas apenas. Só que vocês aprenderam, e nós já falamos hoje aqui, que 2 vogais fortes elas não podem estar na mesma sílaba. Certo? Então, como é que ela passa a ser dividida silabicamente? Vou colocar aqui no chat para vocês e vou fazer aqui, ó. E. Porque o O e o E do final têm que estar separados, apesar de, no som, parecerem juntos. Então, a separação silábica é essa que aparece ali no slide que vocês estão vendo. Aí já, a coisa já muda de figura. Vejam que antes a gente tinha a palavra herói com 2 sílabas e a primeira, ou seja, a antepenúltima, sendo a tônica. Pois em razão da divisão do hiato, ela passa a ter 3 sílabas. E a mais forte passa a ser a antepenúltima. E o que a gente faz quando a antepenúltima ela é a mais forte? Acentua. Sempre. Conforme a regra número 2. Então, mas aí, Soro, se perguntarem a palavra herói, ela está acentuada porque ela é uma proparoxítona ou por causa do hiato? Por causa do hiato. Herói, ela só vai ter essa terceira sílaba em razão da regra do hiato. Se não houvesse um hiato, não haveria essa separação silábica
e a palavra seria uma paroxítona. Tá? Então, olho aberto numa questão como essa. O que causa também essa acentuação? Entendido? Tá? Por favor, me interrompam a hora que tiver que interromper, quem não entender. Agora é hora de interromper. Tá? Não adianta me chamar em oração lá na hora da prova, que não vou estar lá, tá bom? Bueno, vamos passar mais uma aqui, mais uma regrinha. Vamos a algumas coisas, algumas observações importantes aqui para nossa. Deixa eu tirar nossas ricas carinhas aqui e o chat botar para o lado. Deixa eu só um segundinho aqui, senão eu não enxergo. Aí, agora sim. Bom, vamos lá. Questões importantes sobre acentuação. A primeira, único acento, isso aqui como curiosidade, único acento ortográfico no espanhol é o acento agudo. E ele é chamado de tilde, la tilde. Tá? O acento agudo, só como seguindo nessa curiosidade, o acento agudo ele não abre a pronúncia da palavra, é apenas para marcar a sílaba tônica. Tá? Nunca, nós não vamos dizer después, né? A gente fala después. Né? A gente fala jocaminé, não é jocaminé. Tá? Então, ele não abre e é apenas para marcar a sílaba tônica. Ah, mas senhor, tem aquele tiozinho no N. Aquilo faz parte da letra. Aquilo é uma letra. O N com o tio é uma letra chamada N. Tá? Aquilo não é acento ortográfico. O único acento é o agudo, es la tilde. Pronomes relativos, que, quando, quanto, qual, donde, adonde, como, quem. Todos eles, quando estiverem em perguntas diretas ou indiretas, ou ainda em exclamações, eles estarão acentuados. Então, é o seguinte, essas palavrinhas aqui, ó, quando alguém perguntar para vocês por que uma delas está acentuada, única resposta possível. Eles são porque estão em perguntas ou em exclamação. Tá bom? É o único momento, o único jeito delas serem acentuadas. Bueno, monossílabas ou monossílabos não são acentuadas, tá? Exceto quando necessário para diferenciar palavras iguais. Nós vamos ver em seguida, são alguns casos específicos, mas via de regra, monossílabos não são acentuados. Algumas coisas que a gente tem, por exemplo, a palavra três. Quem aqui já não coçou a mão para acentuar o número 3 num texto em espanhol? Pois o 3 é monossílabo e não se acentua. Tá? Quem aqui já não tentou Dios? Dios não é acentuado porque também é monossílabo. Tá? Lembra que o I e O não se separam. Então, vamos lá. Tá? Então, monossílabo não acentua, mas casos especiais a gente já vai ver quais são bem conhecidos de vocês também. Nomes próprios também obedecem às regras de acentuação, tá? Então, por exemplo, não tem Maria sem acento, não tem Cláudio com acento, Peru é acentuado, Polônia, Itália não são, tá? Então, os nomes próprios, eles mantêm seguem a regra da acentuação. E olha só que interessante essa última aqui. Palavras que contenham o sufixo mente, ou seja, né, a partezinha final lá do mente, terão mantidas as palavras terão mantidas as suas acentuações originais. Né? Por exemplo, fácil, ele é acentuado, a palavra fácil é, então facilmente também estará. Mas aí, como é que é facilmente e está acentuada? Regra, porque ele quis. Tá? A regra, ela diz isso. Ela não altera a acentuação no facilmente, por exemplo, como vocês podem verificar, constatar, ela não altera a pronúncia. É só questão ortográfica.
tá? É para dizer, olha, essa palavra é um advérbio de modo baseado naquela outra lá. É só para isso. Rápida, rapidamente, pública, publicamente. Perdão. Agora, se a palavra com mente se a palavra com mente, sem o mente, desculpa, não tem acento, então ela não vai ter aqui também. Probable, provavelmente. General, generalmente. Tá? Então, nada disso tem acento. Só vai ter acento se lá na origem tiver acento. Beleza? Bueno, acentuação diacrítica, o que a gente entende é a acentuação diferencial. Seria interessante vocês terem esses dois nomes, diacrítica e diferencial. Tá? Diferencial até faz todo sentido. Agora, a diacrítica, abra um olho para esse nome, quer dizer que é aquele acento colocado para diferenciar palavras que são escritas e pronunciadas da mesma forma, porém, têm significados diferentes. Vejam aqui, na coluna da esquerda, acentuadas, coluna da direita, sem acento. Vamos lá, o tu é o clássico. Tu, com acento, segunda pessoa, tu. O tu sem acento é o possessivo, teu ou tua. Ele não altera no gênero. Segundo o el, esse aqui tem que abrir o olho, tá? Muito importante. O el, com acento, é a terceira pessoa masculina, ele. Ele, sem acento, é o artigo definido o. E aqui, agora nós vamos ter os próximos três. Nos próximos três, são os três onde acontecem a maior incidência de equívocos, tanto em questões de acentuação, mas, sobretudo, na hora de fazer a interpretação do texto. Então, abra um olho. O mi com acento, min, esto es para mim. Tá? Esse é o min do índio, né? O mi sem acento é meu e minha, é o possessivo de primeira pessoa que não altera o gênero, né? Mi coche, mi casa. O si com acento é o sim, contrário do não. O si sem acento é o si da condição, o nosso ser, aquela partícula condicional. Tá? Mas com acento é o mais, contrário de menos. O mas sem acento é o nosso mas. Ah, Sor, mas não existe o pero? Tem o pero também, que são sinônimos, mas existe o mas, tá? E podem usar, tá? Desde que usem corretamente, sem moderação. Aqui, ó, aqui nós temos A1. A1 como acentuado é o ainda. O A1 sem acento é inclusive. Ah, Sor, mas A1 não é... o A1 não é monossílabo. Não, não é. Mas o A1 é, e por isso que ele está aqui, tá? Para diferenciar essa questão. T com acento é o chá, bebidinha das 5 dos ingleses. O T sem acento é o T do pronome pessoal, de amar-te, querer-te, regalar-te, tá? Despertar-te. O C com acento pode ser duas coisas. Primeira pessoa do verbo saber, eu sei, eu sei. Ou segunda pessoa no imperativo afirmativo. Sé obediente, Tainá. Bom dia. Agora que te vi aí. Chegou quietinho. Tá? Então, ser obediente, como seja obediente. Tá? E o ser sem acento é o ser, mas do pronome pessoal. Cuidado para não confundir com a condição. Esse ser aqui é do pronome pessoal. Qual? Despertar-se, levantar-se, banhar-se, lavar-se. Tá? Maravilha. E a última questão aqui do diacrítico, que na verdade ele não envolve
Ele não envolve uma monossílabo, mas ele atua justamente acentuando para diferenciar a palavra. Olhem só, a palavra solo, ele quer dizer só. Só que tanto o só de sozinho, como o só de somente, como acontece no português, com a palavra só, né? Ah, estou só, ou só isso, né? No espanhol acontece a mesma coisa. Só que vocês imaginem a seguinte frase em espanhol: Hoy estaré solo en casa. Ou seja, a tradução dela: hoje eu estarei só em casa. Tanto no espanhol quanto no português, essa frase ela tem ambiguidade. Vocês concordam? Que o só ele pode assumir as duas coisas? Vou falar no português, por exemplo, eu posso dizer que hoje eu estou só em casa. Eu estou sem companhia, estarei sozinho. Ou hoje estarei só em casa, como não vou sair, estarei somente em casa. Então, nesse caso, que também acontece em espanhol, hoy estaré solo en casa, hoy estaré solo en casa de solamente. Então, quando houver essa ambiguidade, nós acentuaremos quando eu quiser dizer somente. Agora, se eu quiser dizer sozinho, eu tiro o acento. Como é que pode aparecer isso para vocês? Tá? Qualquer uma dessas aqui. Bom, qualquer uma dessas palavras que vocês estejam enxergando aqui, numa questão especificamente de acentuação, se elas estiverem acentuadas, qualquer uma dessas aqui, é pela regra da acentuação diacrítico diferencial. Não tem outra explicação para elas estarem acentuadas. Nenhuma dessas que vocês estão vendo aí na frente de vocês. Tá? Então, para a questão especificamente de acentuação na questão gramática, é essa aqui que vocês têm que ver. Tá? É isso aqui que vocês têm que saber. Para interpretação de texto, aí precisa saber o significado. Tá bem? Até aqui tudo certo? Bueno, heterotônicos. Olha só que um negócio é legal aqui. Heterotônicos são as palavras que mudam a sílaba tônica do português para o espanhol, do espanhol para o português. Tá? E conforme vocês podem ver aqui, a coluna da esquerda no espanhol, a coluna da direita, a palavra em português, com seus acentos, com as suas sílabas, e aí marquei em branco, tá? Ela está aí devidamente marcada, a sílaba tônica no espanhol, tá? Na palavra em espanhol. Por exemplo, academia, que tem no português, é academia no espanhol. O alguém é alguien. Isso aqui é muito... Essa palavrinha, como é difícil na hora de ensinar espanhol dizer alien. O brasileiro fala alien é uma coisa quase impossível. Atmosfera é atmosfera. E vou falar em espanhol as demais aqui, tá? Isso aqui vai ficar à disposição para vocês. Burocracia, cerebro, democracia, epidemia, gaucho, límite, nivel, nostalgia, océano, oxígeno, pandemia, policía, teléfono e terapia. Tá? Esses camaradas aqui são aquelas palavrinhas que com maior incidência e maior ocorrência em textos, tá? Em textos usados em provas. Então, e algumas outras que, por exemplo, a pandemia, né, para ser algo mais também mais atual, tá? Então, essa aqui só como curiosidade. Na verdade, o que dentro ainda dentro do assunto acentuação, isso aqui é mais como curiosidade, tá? Colocar aqui para vocês, porque, como eu falei, a palavra vai ser dada acentuada corretamente, vai ser pedido para vocês saberem
por que que ela está sendo acentuada, ou se daqui a pouco, né, dentro de um verdadeiro ou falso, ou simplesmente afirmando, né, ou então comparando com outras. Mas isso aqui serve também aí para um mais além do espanhol. Bueno, ainda dentro, antes de passar para os heterosemânticos, deixa eu compartilhar com vocês, se vocês me permitem. Vamos fazer um ou dois exercícios de acentuação, tá? Se vocês me permitirem compartilhar aqui, onde é que está aqui? Exercícios acentuação. Eu vou só aumentar um pouquinho o nosso percentual aqui de visibilidade do Word, né? Vamos ampliar um pouquinho. Acredito que todos estejam vendo, espero que sim. Só me diga se alguém não estiver vendo aqui, por favor, grite. Nem que seja pelo chat, bote um né? Bueno, tá ok, maravilha, Vanessa, gracias. Olha só. Señala la alternativa que presenta correcta y respectivamente la justificativa para la acentuación de las palabras vivió y días. Ou seja, vamos assinalar a opção que mostra, na verdade, a primeira parte, a justificativa para a acentuação de vivió, e a segunda, de dias. Vamos analisar a palavra vivió. Vivió, eu vou separá-la aqui, tá? Eu vou usar aqui, vejam aqui no próprio arquivo, ó, eu vou separar assim. Vivió. Bom, por que eu separei ela dessa forma? Vejam que vivió. Eu tenho que separar outra? Não, não posso, porque lembrem-se que uma vogal forte e uma fraca, elas ficam juntinhas ali, tranquilo, não tem problema. Só se o i estivesse acentuado, tá? Então, vamos analisar a palavra vivió. Onde é que está a última sílaba tônica? Onde é que está a sílaba tônica? Está na última, na última. Como é que a gente chama, então, aquela palavra que tem a sílaba tônica lá na última? É oxítona, né? Como é que a gente chama oxítona em espanhol, por gentileza? Alguém pode me responder? A aguda, senhorita, bien, Vanessa, bien. Então, ela é uma aguda. Olha aqui, ó. Das nossas opções, já matamos um aqui, ó. Né? Aguda, terminada em vogal. Certo? Eu não vou usar o vermelho, vou usar o azul. De vermelho. Vermelho não dá sorte para ninguém. É a cor da Croácia, é a cor da Coreia que tirou o Uruguai, é a cor de do terceiro, de um clube aí que tem lá perto do Menino Deus. Então, vamos lá, ó. Aguda terminada em vogal. Beleza. Bom, aqui a gente já matou a nossa questão, correto? Mas vamos fazer a outra para ver o que acontece. A palavra dias, como é que eu separo a palavra dias? Bom, eu tenho i e um a, beleza, só que o i está acentuado. Quando o i está acentuado, vocês lembram que a gente faz? Ele é forte. E se ele se torna forte com acento e o a já é forte, duas fortes, o que a gente tem que fazer? Tcharam, abre, separa. Beleza. Só que aí, qual é a regra que acentua o i? Não interessa onde o i estiver, se está lá na frente, se está lá atrás, se está no meio. O i acentuado, quando estiver colado em outra vogal, ele só tem uma justificativa para ser acentuado. É hiato. Neste caso, é uma grave. Beleza, porque está na penúltima sílaba. Mas esta palavrinha aqui é que é importante, ó. Hiato. Tá?
Essa aqui, ó, barbadinha, né? Vamos fazer uma outra aqui, ó, que aí é daquelas de verdadeiro ou falso, de só um, só dois, só três, coisa que eu adorava quando fazia a prova. Ó. Vamos lá. Considere as seguintes afirmações sobre regras de acentuação. Aí a gente tem que conhecer. A palavra el, acentuada, só é acentuada por tratar-se de um caso de acento diferencial. Tá certo ou errado isso aqui? Isso aqui está certa resposta, né? Verdadeira. Las palavras, deixa eu trazer um pouquinho para cá o chat, deixa que eu ler. Beleza. As palavras empático, sistemático e psicológico siguen la misma regla de acentuación. Opa. Será que seguem a mesma regra de acentuação? Vamos ver, vamos separar a palavra empático. Empático. Vamos separar sistemático. Sistemático. Beleza. Vamos separar a palavra psicológico. Psicológico. Maravilha. O que a gente vê, o que a gente pode verificar aqui? Que todas elas, as três, elas têm um acento onde? Na antepenúltima. Então, todas são proparoxítonas, portanto, caso verdadeiro. Vamos na número 3, porque olha ali, ó, agora vamos para nossas opções, ó. Só um, só dois e só três, tudo fora. Ficamos entre D e E. Las palavras energia, alegria e diversão se acentuam porque formam diptongos. E agora? Alguém aqui me ouviu falar em ditongo? Ditongo não é justificativa para acentuação. Nunca será. Tá? O que acontece, ó, vamos dizer, energia. Olha ali, ó, o nosso I acentuado. Quando tem o I acentuado juntinho do A, o que que é? Isso aqui é hiato. Exato, senhorita, perfeito. Alegria, com alegria e tudo, vai na carona da energia. Outro hiato. Lembrem, I ou U acentuados junto de vogal. E diversion. Vamos ver, ó. Diversion. Aqui eu não, ó, aqui eu não posso separar, tá? Porque quem está acentuado é o O, não é o I. Tá bom? Bom, só que aqui é uma aguda, né? Aguda terminada em N, diversion. Tá? Então, na verdade, elas não se acentuam por ser ditongo, também não se acentuam pela mesma razão. Portanto, senhoritas, olha aqui, ó, letra D, com solo 1 e 2. A 3 não. Tá? Essas questões aqui foram tiradas de provas de vestibular, tá? Só para vocês terem ideia. Então, vai ser essa configuração. Olha aqui, ó. Aqui em cima, a primeira é dizer, olha só, me diz por que elas são acentuadas. Aqui embaixo, me diz se a justificativa que eu te dei é verdadeira. Ia perguntar isso agora. O que, senhorita? Se as questões são de vestibular? Sim, são. Não só da URGS, tá? Não só da URGS, mas são de universidades federais. Tá?
Olha, esse tipo aqui também, pô, também é interessante, ó. Deixa eu botar aqui para baixo. Outra coisinha também, olha só. La palabra océanos es un heterotónico. Es un heterotónico. Apunta a la opción con la misma divergência. Até dizer, baço, vou ter que decorar aquele negócio lá de aquela relação que tu deste ali, e se a palavra não tiver, porque tem outras, né? Aquelas lá são as principais. Oceano é um heterotônico. E o que eu faço agora? Tu vais usar os teus conhecimentos de regra de acentuação para fazer isso aqui. Lembrem-se, torno a dizer, na prova, todas as palavras estarão acentuadas corretamente, nenhuma vai estar, não vai ter aquele negócio, agora me diz se tem acento ou não, quero ver, duvido. Não vai ter nada disso. Eles sempre vão estar acentuadas ou não, né? Vão estar escritas de maneira correta. O que vai ser pedido é, me diz o por que é isso aí, me diz qual é, tá? E, bom, então vamos lá. Primeiro, heterotônico, vamos lembrar o que é um heterotônico. São palavras que são escritas da mesma forma, né, no espanhol e português, ou muito parecidas, com o mesmo significado, porém, a sílaba tônica é diferente. Vamos ver onde é que está? Vamos direto aqui, ó. Qual é a letra D aqui? Vamos na letra D. Vou pular eu vou explicar depois para vocês por quê. Ó, eu já tiro financeiro normal, não tem, né? Exquisito eu tiro também, porque é a mesma, ainda que não queira dizer a mesma coisa, mas as palavras se escrevem iguais e têm o mesmo som. Paradoxa, tá? Para quem quiser, é um paradoxo. Ele muda o gênero, mas é paradoxo, paradoxa. É a mesma sílaba tônica. Eu vou cair, por exemplo, aqui nessa aqui, eu caio em duas. Bom, e agora? É muito comum, tá? Para quem está começando a aprender o espanhol, ter a seguinte dificuldade. O espanhol, ele tem 80% das palavras compatíveis, o vocabulário do espanhol compatível com o português do Brasil. 80%. Então, assim, muitas vezes as pessoas estão falando espanhol achando que estão falando portunhol. E aí inventa. Por exemplo, palavras como farmácia, restaurante, táxi, família, é a mesma coisa, né? A mesma coisa em espanhol e português. Só que, não, mas se eu estou falando outra língua, então não pode ser farmácia, é farmacia. Né? Até porque, ó, por exemplo, as palavras, vejam palavras como supremacia em português. A própria diplomacia em português. São palavras que não têm acento nenhum. O i não é acentuado, tá tudo certo. O que é acentuado no português? Farmácia. Né? Então, por exemplo, é acentuado. Então, é natural que a gente veja a farmácia aqui e queira acentuar. E se não tiver acentuado, então em espanhol é farmacia. Não é. Lembrem-se uma coisa, para ter aquele i final, o que eu preciso? Acento no i. Então, eu leio esta palavra aqui, não pode ser farmacia, porque o i não está acentuado. Também não pode ser farmácia, porque para ser farmácia, olha aqui, ó, olha o que deveria acontecer. Para minha sílaba tônica ser a primeira, olha ali, ela teria que estar acentuada. Ela está acentuada? Não, não está. Então, a minha sílaba tônica qual é? Minha sílaba tônica é essa aqui, ó. Farmácia. Farmácia em espanhol, beleza. E como é que é em português? Farmácia.
Estou aqui falando não de acento, estou falando de tonicidade. Qual é a minha sílaba forte? Nas duas, tanto em espanhol quanto em português é o mesmo. Portanto, não é essa que eu estou buscando. Por exclusão, a palavra que estou buscando é esta aqui, que é diplomácia. Como é que eu sei que é diplomácia e não é diplomacia? O I não está acentuado. Ah, Sor, mas todo ia vai estar com I acentuado? Vai. E todo io vai estar com io acentuado? Vai também. Ah, então se eu quiser dizer mi tia Maria, vai estar acentuada tanto tia como Maria. Tá? Buenos dias, Rio. Buenos não precisa. Agora, dias vai estar acentuado e o Rio vai estar acentuado também. Tá bem? Então, senhoritas, alguma pergunta até aqui? De acento, heterotônicos. Não se acanhem. Tá? Bueno. Essa aqui, eu te diria assim, Vanessa, para achar difícil, ela se torna, na verdade, difícil por causa desses, justamente da condição de heterotônicas que elas têm. Tá? Ou seja, o fato, por exemplo, eu não sei espanhol, eu fiz, aliás, eu não fico chateado quando numa primeira aula eu pergunto quem é que sabe que sabe espanhol, está fazendo porque gosta, aí levanta um ou dois. Quem é que está fazendo para fugir do inglês? 90 levanta o braço. Então, e faz todo sentido, tá? Porque realmente o espanhol ele é muito mais acessível que o inglês para quem não tem conhecimento nenhuma nem outra. O espanhol, pelo menos, tu tem uma chance ali, porque realmente, como eu falei para vocês, 80% do vocabulário ele é igual. Tá? Então, assim, essa aqui, justamente a questão de serem iguais, praticamente iguais os idiomas, faz com que uma questão dessa realmente ela tenha um grau de dificuldade um pouco maior. Tá? Do heterotônico. Deixa eu ver se tem algum, eu acho que tem mais um heterotônico aqui para baixo, deixa eu ver se tem. Aqui, olha só. Vamos dar uma olhada na número 7, então. Quando decimos, ou seja, quando a gente diz llamé al policía, a palavra policía é um heterotônico. A gente viu, né? Que está lá na... Até porque, olha ali, ó, está acentuado, isso aqui é perfeito. Apunta outro heterotônico que esteja abaixo. Bom, então vamos lá. Vamos começar pela primeira lá. Exquisito. Ele é um heterotônico? Sim ou não? Ele pode não ter o mesmo significado em algumas razões, mas exquisito e esquisito, a sílaba tônica vai estar no mesmo, vai estar no zi, né? Então, esse aqui está fora. Sangre. Como ele não está acentuado, é sangre, não é sangre, né? É sangre. Se é sangre e sangue, mesma sílaba tônica, está fora. Olha aqui a número C, patata. Tá? A questão de vocabulário, tá? Patata, em algumas regiões da Espanha, aliás, na verdade, só na Espanha se chama. A batata é papa ou patata, tá? Das duas formas. Aqui na América a gente usa só papa frita, tá? Patata. Por que eu sei que não é patatá? Já ia fazer a piadinha do patati patatá. Eu vou poupar vocês, tá? Da piadinha de tiozão de patati patatá. Do patatá, não é, porque não está acentuado no último. E não é patata, porque não está acentuado na primeira. Caso fosse patata, deveria estar acentuado, não está.
Caso fosse patatá, deveria estar acentuado, não está. Logo, qual é a minha sílaba tônica? É a do meio, patata, que é a mesma de batata. Agora chegamos nos dois aqui, ó. Euforia em português, euforia, né? Chega lá no final. E aqui? Qual é a coisa que a gente vem, a regra que a gente vem batendo a tecla com vocês? Como é que eu escrevo? Para escrever Maria, a palavra está acentuada ou não está? Está. Policia, a gente tem ali, ó, no próprio enunciado, a gente tem policia. Policia está acentuado, tem que estar acentuado. Maria, geografia. Então, caso, para que essa questão aqui seja euforia, ela deveria estar acentuada. Está? Não está. Então, se não está, eu não preciso nem saber onde está a sílaba tônica. Ela não está onde está no português. E, portanto, esta aqui é minha palavra. Esta aqui é a correta. Tá certo? Só para não deixar... a palavra é euforia em espanhol, porque ela não está acentuada nem lá na frente e nem lá atrás. Logo, a do meio, ela é a tônica. E olhem essa aqui, ó. A última. Não pode ser escritorio, porque não tem o i não tem o i acentuado. Não pode ser escritorio, se fosse o francês, escritorio, né? Não pode, lá no fim, porque teria que estar acentuado no final. E não pode ser escritorio, porque teria que estar acentuado no i também. Então, aqui a sílaba tônica, escritório, é a mesma do escritório do português. Não está acentuado, mas é a sílaba tônica. Isso é o que vocês têm que só abrir o olho. Quando falar em heterotônico, não quer dizer da mesma forma acentuado. O que ele quer dizer com heterotônico é no mesmo, com a mesma sílaba tônica. Não necessariamente acentuado. Tá? Beleza? Bueno. Vamos voltar lá para a apresentação. Onde estás, coração? Aqui. Os heterotônicos. Heterosemânticos. Quem são os heterosemânticos? São os falsos amigos, né? Os falsos amigos. Esses camaradas, eles têm duas... agora, a parte, né, de acentuação, agora, mais para a questão do conceito, tá? Heterosemânticos são aquelas palavras que se escrevem de maneira igual ou muito parecida ao português, porém que têm agora significados completamente diferentes, tá? Querem dizer outra coisa. Como é que eles chegam para vocês em questões de vestibular? Pode haver uma ou outra, não é, não. Eu acredito que seja uma questão, se houver, envolvendo heterosemântico no seguinte sentido: olha, a palavra tal, ela pode ser substituída, e vai ser sempre, repito, não é uma palavra aleatória, ela é retirada do texto. Então, ela vai ter a questão da leitura que vocês vão poder fazer lá do contexto, tá? E dizer, isso aí também vai poder ajudar vocês, mas vai ser retirada do texto e dizer por qual dessas aqui abaixo, ou qual o significado dela segundo o texto. E aí vai apresentar, por exemplo, a tradução em português, opções de tradução da palavra em português. Tá? Ela vai aparecer assim para vocês. Mas também faz parte de textos, não necessariamente uma questão só sobre ela,
mas a palavra vai ser, o entendimento do que ela significa vai ser importantíssimo na hora de uma correta interpretação do texto. Tá? Então, eu coloquei aqui uma relação das principais, tá? Ou pelo menos daquelas com maior incidência em provas e que vocês precisam... olha, que decorar eu não gosto da palavra decorar, mas seria interessante saber. Através de leitura e tudo, a gente não sabe tudo, né? Mas alguma coisa, de repente, seria interessante. Por exemplo, verbo acordar, que na verdade para nós é deixar de dormir, em português, em espanhol, lembrar. Verbo acreditar em espanhol é acreditar. Isso aqui sim, isso aqui é um verbo que sempre causa náuseas e cólicas por aí, tá? Depois, na hora da conferência de gabaritos, tá? Acreditar. Para falar acreditar em espanhol, eu preciso falar a palavra creer, tá? Aí sim, eu creio, eu acredito, tá? Alejado. Alejado vem de lejos, tá? Abra um olho, tá? Lejos, afastado no caso. Apelido, isso aqui é o clássico, né? O apelido, que na verdade é sobrenome em português, quer dizer, meu apelido é Villanueva, tá? Sendo que dá para inverter, né? Aí o sobrenome é o nosso apelido. Assinatura, isso aqui é legal também, ó, tá? Assinatura é matéria tanto escolar quanto universitária. Assinatura, e é bem usado esse termo, assinatura, tá? Só como curiosidade aqui, vamos botar aqui no chat para vocês, e vou falar aqui que firma é a nossa assinatura do nome, firma, tá? E que a palavra suscripción é a assinatura mas de TV, jornal, internet, TV a cabo, jornal, acho que só a mãe ainda assina jornal, enfim, tá? Suscripción. Então, são essas duas, né? Suscripción, firma, mas assinatura é a matéria. Beca é bolsa de estudos, tá? Ou qualquer tipo de crédito, de dinheiro para estudo. Beca. Bilhete não é o bilhete, tá? Bilhete é cédula de dinheiro, também pode ser usado às vezes como passagem ou ainda como entrada para espetáculo, para cinema, tá? É menos, mas pode acontecer. Cuidem esses três agora que vem, ó. Bolsa é um saco, bolso é sacola, bolsillo é bolso, e aí bolso da roupa, de calça, né? O bolso de camisa, bolso da mochila, né? Qualquer tipo de bolso. Tá? Borracha é bêbada, é embriagada. Tá? Nada de... Não é para apagar que a gente usa, é goma. Tá? Borrar é o nosso apagar. Seja algo escrito, falado ou pensado, é borrar. O apagar, no espanhol, a gente usa para uma coisa só, que é para desligar ou deixar de funcionar. Tá bem? É para isso só o apagar. Cachorro. Cachorro é um filhote, mamífero, filhote de mamífero, tá? Então, se cachorrito. Quando alguém chamar de cachorrito, quer dizer filhotinho, tá? Cartão é o nosso papelão. Então, eu acredito que vocês não consigam comprar nada com cartão, né? No exterior nem aqui. Cigarro e cigarrillo, olha esses dois aí, ó. Cigarro é o nosso charuto, cigarrillo que é o nosso cigarro. Por que isso é importante? Porque pode haver algum texto com
com alguma campanha governamental anti-tabaco, isso é muito normal, ou falar daqui a pouco alguma coisa relevante sobre Cuba, e Cuba é o maior produtor de charuto, né, no mundo, então daqui a pouco falar em cigarro, putz, não sabia que Cuba, né, daqui a pouco chegar lá num texto, poxa, Cuba é o maior produtor de cigarro do mundo. Eu disse, olha, não sabia. Digo, além de charuto, fazem cigarro. Não, não é. Cigarro é charuto, cigarrillo que é o cigarro. Vamos passar para a próxima aqui. Deixa eu pegar o... Cola. Olha, cola, primeiro, é uma coisa que não dá para fazer no vestibular no português, tá? Agora, fatalmente, vocês farão a cola no espanhol para entrar na sala, tá? Porque cola é fila, tá? É utilizado dando cãibra já na língua. Cola quer dizer fila, tá? Isso tanto em sei lá, cinema, qualquer tipo de fila, cola. É mais comumente usado assim. Também pode ser rabo ou cauda, se falar na cola de um animal. Tá? Bueno, competência. Olha essa palavrinha aqui, ela é muito... Ela é estranha, porque a competência pode ser a própria competência, tá? Mas ela é invariavelmente utilizada como competição ou competidor, ou ainda algo que não está aqui então escrevam aí no ladinho, concorrente ou concorrência também, tá? Então, daqui a pouco eu posso dizer que a competência de Coca-Cola é Pepsi, tá? Ainda que fruquicola seja bom, tá? Vocês com bastante gelo, fruquicola é legal também, tá? Contestar. Contestar não é fazer uma contestação, não é argumentar, né? Contra-argumentar, não. Contestar é responder. Copa, nem fala isso, começa a me dar a coisa. Copa é taça, olha aí, ó, né? Tá tudo longe. Vai lá. Criança, olha, isso aqui é muito importante. Eu já umas 2 vezes, só essa semana, acabei corrigindo, tá? Alunos em aula. Criança, tá? Criança é criação de educação. Tá? A criança, o baixinho ali, ninho, tá? Ninho, ninha. Tá? Embaraçada, é o clássico, embaraçada é grávida, embaraço é gravidez, tá? Encerrar, isso aqui é legal também, ó. Encerrar é trancar, não é terminar, finalizar, é trancar. A palavrinha, uma palavra legal também, que é o seguinte, ó, vou botar aqui para vocês no chat, vou falar aqui também. Cierre. O cierre é um encerramento, é um fechamento, tá? Fechamento no caso de fechar mesmo, tá? Então, fechamento, encerramento. Por exemplo, el cierre contábil de la empresa, né? O fechamento contábil da empresa. Ou daqui a pouco, el cierre de las actividades del curso, né? O encerramento das atividades do curso no ano de 2022, tá? Bueno, é engraçado, olha ali, engraçado com um S só, é o engordurado, engraxado, já que graça é gordura, tá? Para não deixar passar em branco o gracioso, que é o engraçado nosso. Escoba, olha aí, ó. Escoba com B de Brasil é a vassoura, né? Escritório, escritório, isso aqui é clássico também, escritório é uma escrivaninha. Ou mesa de trabalho também, tá? Na mesa de trabalho de vocês também é um escritório. Para não deixar passar a escova anterior, tá? Escova com V, nossa, é cepillo. E o escritório, local de trabalho nosso é oficina. Depois do escritório, esposas, com S são algemas, tá? Não estou sendo engraçadinho, não estou sendo piadista, tá? É exatamente, podem procurar lá no dicionário. Esposas com S são algemas, sem o S é esposa normal, tá? Aí fica a critério. Olha lá, estafa.
Estafa, coisa que no português significa cansaço, esgotamento, nós temos fraude, golpe, né? Experto, essa palavrinha aqui é bem legal, porque é provável que aconteça alguma coisa, algum texto que diga sobre especialistas garantem, né? Então, vão falar para vocês em expertos, não em especialistas. Exquisito, que a gente viu em duas questões de heterossemânticos, hoje vimos, aliás, desculpa, de heterotônicos, vimos o exquisito. Exquisito é só para sabor, gostoso, saboroso, tá? Só que é para comida, tá? Para comida, né? Não vamos chamar o Brad Pitt de exquisito, tá? Flaco, flaco é magro, tá? Mas é um magro num sentido de magro que nós temos, contrário de gordo delgado, mas o flaco do magro aqui é quase que um magrão, quase que uma gíria. E ganância é lucro, tá? Também questão importantíssima. Agora, aqui, ó, graça como gordura, falei para vocês, huellas é marcas, rastros, e ingresso é receita. O nosso ingresso, a gente já falou, bilhete, ou pode ser entrada. Inversión é investimento, invertir é investir. Então, cuidado também, esses dois muito importantes, termos muito frequentes. Jubilado é o aposentado, largo, ele é longo. Então, quando eu falar em alargar coisas, é alongar, é estender, tá? Lembrando que o largo do português é ancho. Latir é o pulsar, é o bater do coração. Lograr é obter êxito, conseguir. Oficina, já falamos, é escritório, local de trabalho. Osso é urso, tá? E o nosso osso é o hueso. Parece um portunhol bravo, né? O hueso, falando, meus huesos. Pegar, olha importante aqui. Tá bem, senhorita? Pegar é bater ou colar. Pelado é o careca, cuidado, não tem nada a ver com nu. Pipa é um cachimbo. Polvo é pó. O polvo animal é pulpo. Pressuposto, orçamento, tá? Também importantíssimo. E aqui, olha ali, aqueles dois lá no início chamam atenção especial para perjuízo, P-E-R, perjuízo é prejuízo, e prejuízo, P-R-E, é o preconceito, tá? Cuidado para não confundir esses dois. Pronto é em seguida e logo. Rato é um curto espaço de tempo, tá? Quando a gente quer dizer, alguém falar para ti, vamos a falar um rato? Não vão falar sobre um rato nem em cima de um rato. Vamos falar, daqui a pouquinho a gente fala. Reto é o desafio. Rubio é loiro. Pelirrojo, tá? Que é o nosso ruivo. Pelirrojo. Vamos lá. Saco é o casaco ou paletó. Salada salgada. A nossa salada é ensalada. Sítio como local ou lugar. Qual o sobrenome que eu falei para vocês antes, tá? Como apelido. Sótano é o nosso porão. O nosso sótão se chama desván em espanhol. Taller significa oficina, e aí pode ser tanto mecânica de arte, pintura, qualquer coisa, costura. Tapa é tampa ou uma capa, né? Taça com S é taxa e taça com Z é xícara. Cuidado para não confundir as duas, sobretudo a primeira. Taça com S é taxa, e isso é uma palavrinha que sempre tem, no mínimo, dois textos vão apresentar essa palavrinha taça. Tá? Tirar, quando assim tirar, é arremessar, jogar ou puxar. Tá? Não tem nada a ver com tirar, esse tirar de um lugar para o outro é sacar. Todavia é o nosso ainda. Lembrem-se lá o A1 que nós fizemos, né, que nós vimos lá na acentuação diacrítica. O todavia também quer dizer ainda, junto com ele. E surdo, cuidado aí, ó, surdo, na verdade, é o canhoto, surdo com Z, canhoto, tá? Sordo
é que vai ser a pessoa com deficiência auditiva. Tá bem? Esses heterossemânticos, seria interessante essa relação, vou disponibilizar para vocês dos principais, mas essa aqui eu não tenho outra coisa a falar para vocês que não seja decorar, infelizmente, tá? Não tem como fazer de outra forma, a não ser com leitura. Bom, vocês fizeram as leituras durante o ano, os exercícios durante o ano, tá tudo certo, mas não tem outra forma realmente. Tá bem? Bueno, Salete, agradeço a permanência, a assistência, tá? Agradeço também as outras meninas que já saíram antes. E no próximo sábado, vamos fazer, então, na verdade, a nossa última aula do ano, tá? Vai ser nosso penúltimo encontro, tá? Nosso penúltimo encontro antes das provas. Então, nós vamos fazer a coisa fluir. Eu vou disponibilizar para vocês exercícios também quanto à acentuação. É um assunto extremamente importante, tá? Por isso que eu fiz questão de pegar e tocar com vocês já de arrancada nesse início a questão da acentuação. Vou colocar as questões para vocês poderem fazer com gabarito. Quem não entender, traz aqui para a próxima aula. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é abrir para correção, para tirar qualquer dúvida, porque sim, é um assunto extremamente importante na parte de gramática, talvez seja aquele que tem maior número de questões no vestibular. Tá bom? Senhoritas, beijo grande, nos vemos no sábado. Até mais.